Olá, professora Adriana Malheiros, do canal Ensinando Odontologia, e hoje eu te convido para a gente planejar juntos esse caso clínico. Fica comigo até o final que está bem interessante. E se gostar, não esquece de dar um like. Qualquer situação clínica, para que nós possamos planejar, nós precisamos avaliar muito bem clinicamente, fazer uma boa anamnese e, claro, observar radiograficamente. Em PPR, nós precisamos definir os elementos que servirão de suporte para a prótese. Então, é de extrema importância avaliar muito bem essas estruturas remanescentes para que a gente possa ser bastante assertivo na escolha dos elementos de sustentação. Ao avaliarmos radiograficamente, nós observamos que o dente 34 apresentava uma lesão cariosa extensa na área radicular. Por isso, a remoção do dente 34 foi indicada. Feita a remoção do dente 34, nós então vamos pensar no planejamento. Clinicamente, a gente já sabe se o dente tem mobilidade ou não, nós já sabemos estruturalmente como esses dentes estão, porque nós avaliamos clinicamente e radiograficamente, tanto que tomamos a decisão de fazer a exodontia do dente 34, então agora a gente tem as informações organizadas e o modelo em mãos para que a gente comece a pensar no planejamento inicial do caso. Por que eu estou dizendo planejamento inicial? Porque nós vamos buscar a melhor forma de planejar o caso beneficiando função, estética, uma biomecânica adequada. E nem sempre aquilo que a gente planejou no papel poderá ser executado. Para eu saber se o planejamento feito no papel poderá ser executado, eu vou ter que levar esse modelo ao delineador, que é um aparelho essencial para a gente garantir uma mecânica efetiva da prótese facial removível sem causar danos às estruturas de suporte. Tem uma aula no canal onde eu mostro passo a passo da análise em delineador. Então, inicialmente, vamos fazer a classificação de Kennedy do caso e observar quais são os pontos que favorecem o planejamento e quais são os pontos que podem dificultar o nosso planejamento. Esse espaço aqui, que é o mais posterior, vai determinar a classe principal. Logo aqui eu tenho uma classe 2 de Kennedy. Esqueço esse espaço que determinou a classe principal e sobraram mais outros dois espaços protéticos, ou seja, espaços onde eu pretendo colocar dentes. Logo, eu tenho uma classe 2, modificação 2. Quanto ao suporte, eu tenho então um caso que será suportado por dentes, mas também será suportado por fibromucosa nessa região aqui. Então, no geral, a prótese será dento-mucoso suportada. Quando a gente diz que uma prótese é dento-mucoso suportada, eu já sei que por melhor que eu planeje, eu vou ter presente nessa prótese um efeito de báscula, de alavanca, e por isso eu tenho que ter bastante atenção ao planejar o caso para minimizar o efeito dessa báscula, dessa movimentação. Se você ainda tem dúvidas sobre classe de Kennedy, tem uma aula bem legal no canal, duas na verdade, onde uma eu falo as regras para você não errar a classificação de Kennedy e outra eu faço uma série de perguntas com várias situações clínicas para você ter certeza que de fato você aprendeu classificação, certo? E também tem uma aula no canal onde eu faço uma comparação entre situações dentro suportadas e dentro mucoso suportadas, porque isso é essencial você entender para que você tenha muito mais segurança na hora de planejar. Então dá uma maratonada aí nas aulas de PPR do canal. Mas vamos seguir com o nosso planejamento. Então, o que mais eu consigo observar nesse modelo? Deixa eu dar uma limpada para facilitar. Eu observo que aqui no quarto quadrante eu tenho presença de vários dentes. Um espaço protético aqui que é pequeno, é um espaço de um único dente, e isso favorece bastante nesse miarco. Eu observo que eu tenho um espaço anterior, também delimitado por dentes,
O que me diz que tanto esse espaço aqui quanto esse espaço aqui, a prótese nessa área vai ser dentosuportada, ou seja, as forças geradas sobre esses dentes artificiais, elas serão levadas aos dentes vizinhos, aos dentes de sustentação da prótese. Onde está o maior desafio desse caso? O maior desafio está aqui no terceiro quadrante, porque com a extração desse dente, nesse terceiro quadrante, o único elemento dentário é o canino. E esse canino, ele ainda está entre dois espaços protéticos. Ou seja, ele recebe forças vindas desse espaço, mas ele também vai receber forças vindas desse outro espaço maior, onde eu vou ter que reabilitar aí o primeiro pré, o segundo pré e o primeiro molar para garantir uma mastigação aceitável. E a força gerada por esses três dentes, ela vai recair principalmente sobre esse canino. Ah, mas o canino é um dente forte. De fato, e radiograficamente, ele tem uma raiz que a maior parte dela ela está coberta, né? Circundada por estrutura óssea, o que é muito importante. Senão, seria impossível fazer a prótese utilizando esse canino como um dente pilar. O fato dessa paciente também ter uma dieta mais pastosa, relata não comer nada de muita dureza. Então, isso também facilita ou melhora um pouco o prognóstico desse canino, né? Que vai receber de fato mais cargas e ele está sozinho nesse hemiarco para receber essas cargas. O que mais a gente consegue observar aqui também? A presença de toros. Ele pode dificultar a instalação de um conector maior que passa nessa região de tecidos. Como que eu vou saber se realmente vai dificultar a colocação do conector maior? A hora que eu for levar o modelo até o delineador e checar, mapear todo esse modelo das estruturas de suporte da prótese para que eu tenha noção se realmente vai dificultar algo ou não. Né? Então, isso eu só sei a hora que eu levar ao delineador. Então, nesses espaços protéticos que são delimitados por dentes e que a força gerada sobre eles será levada para os dentes vizinhos, nós vamos seguir essas regras. Qual é a regra de espaços dentes suportados? Os apoios são colocados nos dentes vizinhos o mais próximo do espaço, então o ocluso mesial do molar, o ocluso distal do pré. E aqui no canino, como é um dente que estreita muito por lingual, a sugestão é sempre fazer um apoio mais longo para que esse apoio seja mais efetivo no direcionamento das forças que vão ser geradas. Então, a gente faz um apoio mais longo. Os grampos são os de abraçamento, os geralmente recomendados. Então, nós vamos fazer aqui um circunferencial simples por molar, o braço de retenção, todo braço de retenção tem que ter um opositor. O premolar também vamos optar por um grampo circunferencial, simples, né? Retenção e oposição. E o canino, nós vamos optar por um MDL modificado. Parte aqui do apoio e vai no sentido oposto e chega até a vestibular. É claro que eu estou indo em direção a uma vestibular mais para mesial e isso pode comprometer a estética se a paciente, na hora de sorrir ou de falar, tiver uma exposição dessa área. E é claro que eu já observei, então ela expõe praticamente nada, não é perceptível. Então, se eu colocar o grampo aí, eu não vou comprometer a estética. Já coloquei aqui as celas em verde e é claro que eu preciso fazer a ligação dos elementos que estão sobre o dente ou a célula ao conector maior. Então, como a estrutura mais próxima aqui é a célula, conector menor aqui ligando as estruturas que estão sobre esse molar, essa célula, a mesma coisa aqui no premolar. E no caso aqui do canino, o conector menor vai sair aqui entre um dente e outro.
Então, vamos dar uma organizada nesse desenho e ir para o outro lado, que é o nosso lado desafiador, onde eu tenho um único dente entre dois espaços. Então, vamos colocar aqui o apoio nesse canino. Normalmente, em casos de extremidade livre, o apoio é afastado do espaço protético, logo estaria no cíngulo mais para-mesial, mas considerando que o dente estreita muito e eu preciso de um apoio mais efetivo, nós vamos fazer ele um pouco mais extenso, chegando mais próximo dessa distal, sem invadir essa área de crista distal do canino. E o grampo indicado nessa situação clínica são os grampos de ação de ponta. Existe uma explicação para isso que você pode entender melhor na aula de grampos que tem no canal, ou tem uma aula que é o resumão de PPR, que as informações são mais diretas e facilita principalmente para quem tem já algum conhecimento. Então, o grampo indicado aqui é a ação de ponta, pode ser o grampo T, o grampo I, o meio T, também conhecido como set. Como a gente está no planejamento inicial, vou pensar aqui, então, o grampo em I. Todo grampo de retenção tem que ter um opositor, então esse opositor ele vai vir aqui nessa área da lingual, que seria então o MDL, né? Que seria só grampo de oposição. MDL modificado é que é tanto opositor quanto retentor, certo? Como o grampo de ação de ponta não abraça tão bem o dente quanto os grampos de abraçamento, como nós colocamos do outro lado, então normalmente nós vamos fazer uso de uma placa proximal, que é uma estrutura que sai da cela e toca na proximal do dente como uma forma de abraçar mais esse dente e melhorar a reciprocidade horizontal. E aí, então, nós vamos pensar no conector maior. Eu sei que existe a presença de um tórax, mas como ainda não levei ao delineador, eu vou considerar que é possível trabalhar o conector de eleição. É a barra lingual. A gente só não utiliza a barra lingual quando a gente não tem um espaço adequado para desenhar, que não é o caso, aqui existe o espaço para desenhar, ou então quando eu tenho algum impedimento anatômico. Então a gente fica naquela dúvida se esse tórax que está presente por lingual não vai impedir a instalação de uma barra lingual. Então esse é o planejamento do caso, só ficou faltando do slide anterior esse conector menor bem aqui, que sai do ponto de partida do apoio e se ligou à cela, né? Mas esse é o nosso planejamento inicial. Então, finalizado o planejamento, nós vamos traçar a linha de fulcro, já que é uma classe 2, modificação 2. Então, existe presença de alavanca, existe presença de báscula. E essa linha de fulcro, ela passa nos dois últimos apoios, por isso que a gente precisa primeiro planejar para depois identificar a linha de fulcro. Traçada a linha de fulcro, que passa nos dois últimos apoios, nós vamos, no meio dessa linha, traçar uma outra linha perpendicular. E essa segunda linha perpendicular é que indica onde nós devemos localizar o retentor indireto, que vai ajudar a diminuir esse giro da prótese. E o retentor indireto é representado por um apoio e um conector menor. Então, o local indicado para localizar o retentor indireto seria aí entre o primeiro pré e o segundo pré. Mas como já existe um apoio e um conector menor no segundo pré, então esse conjunto aí já faz a função do retentor indireto, não havendo necessidade da gente colocar um apoio e um conector menor no primeiro pré-molar. Se ainda tiver alguma dúvida sobre linha de fulcro, tem uma aula no canal onde eu falo somente sobre esse assunto. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou o planejamento final, a grade pronta, após fazer essa análise do modelo no delineador. Nós tivemos que modificar várias situações por conta de alguns impedimentos anatômicos. Então vamos lá. Lembrando sempre a vocês
que caso você esteja começando, esse não é o melhor caso para você. No canal tem aulas de planejamento, casos mais simples, então seria interessante você começar por lá. E também para planejar, você já tem que ter algum conhecimento, um bom conhecimento dos elementos constituintes e das regras utilizadas para planejar, tá? Isso favorece, facilita bastante você executar os planejamentos. Então, no canal tem várias aulas falando sobre os elementos da prótese parcial removível, as regras de localização. Então, seria interessante dar uma olhada. Quando nós avaliamos o caso no delineador, nós descobrimos que não seria possível colocar o grampo MDL modificado nesse canino, no 43. Essa giroversão prodistal inviabilizou a instalação desse grampo. Pensamos talvez no grampo de ação de ponta, mas esse grampo ele ficaria muito na parte da frente e ele é afastado dos tecidos e se incomodaria demais. Então a gente detectou que esse canino 43 não é um dente favorável para receber grampos. Como não é um dente favorável? Eu não tenho que colocar grampos nos dentes vizinhos ao espaço protético? Idealmente sim, mas essa situação clínica não favorecia. Então, o que é que eu vou avaliar? Bem próximo a esse dente eu tenho outros dois dentes, né? Então, será que eu não posso transferir o grampo que seria nesse canino para um desses pré-molares? Vamos seguir analisando. Outra coisa que o delineador nos informou é que, de fato, esse torus lingual inviabiliza a gente colocar a barra lingual. Então, se eu não vou usar a barra lingual, o outro conector que eu tenho para lançar mão é uma placa lingual, porque ela não fica posicionada na área dos tecidos, ela vai em direção à estrutura do dente. E como eu tenho esse tórax projetado, então eu vou lançar mão da placa lingual, porque assim eu não preciso fazer o desenho nessa região do tórax. Mas não poderia ter sido feita a remoção? Seria o ideal fazer isso, remoção do tórax e usar o conector de eleição. Mas a paciente não queria se submeter à cirurgia e a gente não pode obrigar o paciente a isso. Então, a solução que a gente teve foi optar por um outro tipo de conector maior. Então, vamos comparar nosso planejamento inicial com o planejamento final que de fato foi executado. As principais modificações ocorreram aqui na área do canino e dos dois premolares. No molar foi mantido o planejamento inicial, apoio e o grampo circunferencial. No segundo premolar foi indicado inicialmente o circunferencial simples, contudo, anatomicamente o dente não estava favorável ao desenho desse grampo, mas era favorável a um grampo de ação de ponta. Apesar da gente saber que em espaços dentro suportados, normalmente a gente trabalha com os grampos de abraçamento, não há problema nenhum em usar um grampo de ação de ponta se favorecer ao planejamento do caso. Nós também observamos na análise em delineador que o canino não era um dente favorável para a instalação de grampo devido à giroversão que ele apresentava. Então, nós tiramos o grampo planejado para o canino. E teríamos então que deslocar esse grampo ou para o primeiro pré ou para o segundo pré. O primeiro pré, se nós colocássemos aqui, de fato, ele está mais próximo desse espaço protético do que o segundo. Mas ele está entre dois dentes. E para colocar um grampo nesse pré, nós precisaríamos fazer desgastes para permitir a passagem do grampo. Diferente do segundo pré, que a gente já tem esse espaço aqui e o grampo, então, poderia passar mais facilmente, né, sair aqui dessa proximal, desse espaço protético, o que facilita bastante o planejamento. Bom, mas toda vez que nós tiramos um grampo onde ele deveria existir, né, idealmente, todo dente vizinho ao espaço protético deve receber um grampo. Como não foi possível colocar o grampo no canino, então nós temos que compensar essa retirada do grampo de retenção com elementos de estabilidade. Qual elemento de estabilidade que foi utilizado? Como o conector maior, planejado inicialmente, foi uma barra lingual
e não foi possível colocar a barra lingual devido à presença do tórax e por isso nós tivemos que substituir a barra pela placa lingual, então automaticamente a placa lingual ela sobe de encontro aos dentes e com isso é feita uma esplintagem desses dentes. Observem aqui, ó, que ela recobre toda a superfície lingual desses dentes, então isso amplia muito a estabilidade na área desses elementos. Nós mantivemos o apoio do canino que está aqui por baixo dessa placa, que subiu de encontro aos dentes, e também acrescentamos nesse primeiro premolar, que inicialmente não havia sido planejado nada, foi colocado um apoio, já que eu teria aí uma placa como indicação de conector maior. Isso ajudaria a dar mais estabilidade também nessa região aqui desses 3 dentes. Em relação ao canino, né, vizinho ao espaço protético dento mucoso suportado, a modificação que foi feita é que foi planejado um grampo em I e foi colocado um grampo meio T ou 7. Então, aqui vocês podem observar as fotografias de recortes, né, da infraestrutura. Observar que aqui nesse canino, ao invés do grampo I, trabalhou-se um meio T. O premolar, que deveria ser inicialmente, né, um grampo de abraçamento, a gente optou por necessidade da adaptação anatômica, né, de um grampo de ação de ponta. E o conector maior, que por conta da presença desse tórax, então foi colocado uma placa lingual e o canino, que não foi possível botar grampo, então ele fica esplintado por essa placa lingual e por o apoio que foi colocado. Então aqui a gente vê a infraestrutura já em boca, né, sendo testada, a gente consegue perceber uma excelente adaptação da estrutura e eu chamo novamente a atenção para a importância do delineador que, ao mapear o modelo, detecta situações que impedem muitas vezes aquele planejamento inicial e a gente tem que saber como adequar. E aí chamo também a atenção ao fato de que, apesar da gente sempre falar que o dente vizinho ao espaço protético deve receber grampos, existem situações que inviabilizam isso e por isso, sempre que a gente retirar um grampo onde deveria existir um grampo, a gente tem que compensar com elementos de estabilidade. Que no caso aqui foi a própria placa lingual, conector maior, que deu um bom abraçamento nesse canino e inclusive ela foi estendida até a proximal para melhorar ainda mais esse abraçamento e essa estabilidade na área, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, mande aí pra gente que a gente está sempre respondendo. Se gostaram, não esqueçam de dar um like e se quiserem se inscrever, será ótimo ter a companhia de vocês. Até a próxima!